quais os principais elementos que devemos ter em mãos para construir essa ponte e se conectar de forma verdadeira com Jesus. Como fazer para se conectar? As coisas da visão do Cristo, elas são extremamente simples, porque a lei de Deus ela é muito simples. Quando está complicado, porque tem alguma coisa errada, a lei é muito simples. A lei está dito, como que eu faço? Em que se sintetiza a lei e os profetas? Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. O que é amar a Deus? Amar a Deus não é um culto religioso. Amar a Deus é conectar-se a Deus através dos vários instrumentos. Quais são eles? A natureza. Apaixonar-se pela natureza, viver em comunhão com ela, rever o nosso modelo de alimentação. O que a gente pode fazer? Ai, não consigo ver sem carne. Então diminui, cara. Come um pedaço menor de bife. Já é uma vantagem. Já que eu não consigo viver sem. Diminui. Aí você vai tentando comer menos. Faz um experimento, fica um dia sem, um dia com, um dia sem, um dia com. A gente tem que se esforçar. Então é assim que eu não posso demonstrar que eu tenho piedade se eu não tenho atos que demonstram isso. E essa relação com o Criador, ela está nesse cuidado com a natureza, nessa capacidade de nós nos sentirmos conectados ao Criador. Existe uma mensagem de Joana de Ângeles que ela dá uma receita de 4 pontos de como é que a gente se conecta com Deus. E ela diz, ponto número 1, fugir do amargor. Parar de ficar o tempo todo reclamando da vida. Ponto número 2, reconhecer-se filho de Deus. Então, é contato com a natureza, andar descalço, sair um pouco desse concreto, e fazer um passeio lá em Coraci para olhar o rio, dar uma ida à Mosqueira, andar na Praça da República, sair um pouquinho dessa coisa muito pesada que a gente tem, e ter um contato mais estreito com a vida, com a simplicidade das coisas. A vida complexa, ela nos afasta do Criador. Então, primeiro, fugir do amargor. 2, relação com Deus, sentir-se filho de Deus. 3, cuidar-se e alimentar-se melhor, dormir melhor, ter mais zelo conosco, ter mais cuidado com a nossa saúde corporal. E o 4 é o exercício da compaixão, ter misericórdia dos outros, não sermos tão críticos daquilo que os outros fazem, olharmos as pessoas com mais doçura. Então, esse seria a estratégia para uma conexão com o Criador. O segundo ponto, que é amar ao próximo, às vezes as pessoas dizem assim, você está com depressão, sabe por quê? Porque você está muito aí, você tem que ir no hospital ver como é que é, ver gente sofrendo. Isso é um pensamento mórbido, é até sádico, em que eu tenho que ir no hospital para ver uma pessoa pior do que eu, para dizer, olha, tá vendo, tá pior que eu, então eu estou bem. Eu preciso encontrar alguém pior do que eu para que eu me sinta bem. Isso não é loucura? Então não é esse o sentido. O sentido de você ir em busca daqueles que sofrem é para que você descubra que você pode ser útil. Você descobrir a sua utilidade é uma coisa maravilhosa. Você poder dizer assim, gente, eu sou capaz de ajudar as pessoas. Eu sou útil. Apesar de eu ser uma pessoa depressiva, de eu ter minhas fragilidades, eu sou útil com as pessoas, eu posso ajudar. Então, isso é muito importante para o nosso processo de crescimento espiritual. Então, a caridade, aí colocada como o amor ao próximo, ela está nesse sentido. E tem um livro escrito pelo Chico, chama Entre Irmãos de Outras Terras. Lá diz uma coisa muito curiosa. Ele diz que o bem, a fé, é o galardão que Deus reserva a todos os que se credenciam na obra do bem. A fé é o galardão que Deus reserva a todos os que se credenciam na obra do bem. Quando eu faço bem, eu ganho automaticamente fé, mas não é por um processo de, está fazendo bem, eu vou dar fé para você. Não é esse o sentido. O que diz a obra é que quando eu me fecho no meu egoísmo, eu fecho meus canais de sensibilidade espiritual. E eu deixo de sentir a proteção espiritual que eu tenho, e eu digo, eu sou sozinho, eu sou um miserável, eu sou um desgraçado, eu estou só no planeta, eu sou uma alma infeliz. E aí eu começo a viver uma série de sensações de que eu sou um solitário, e aí eu fico mais depressivo ainda. Quando eu faço algo para o próximo, ou seja, o amor ao próximo, quando eu vou ao encontro do outro,
ao fazer o bem, eu sinto um prazer que só a feitura do bem nos dá, que é a sensação de sermos úteis, a sensação de nós estarmos na condição de colaboradores de Deus, e a sensação de que eu posso ajudar alguém, de que apesar da minha imperfeição eu posso ser útil, que eu posso juntar uma pessoa, que eu posso ler uma história para quem não consegue mais ver, ou quem não sabe ler, que eu posso ensinar uma pessoa a ler. A alegria que a gente sente quando faz isso, abre os canais. E quando abre os canais, a espiritualidade superior conecta conosco, e mesmo que você não tenha fé, você se sente amparado por alguma coisa que você não sabe dizer o que é. Vem um influxo de coragem, vem um influxo de que você pertence a uma rede, você se sente pertencente a algo que interliga você com as outras coisas. Eu vou descobrir que eu não consigo ser feliz enquanto alguém gemer, enquanto houver sofrimento em meu derredor. E o amor a si mesmo, que é a terceira dessas chaves, não é aquilo que a gente às vezes ouve as meninas falando, fulano, ele não te quer, larga dele, você tem que se amar, tem que se amar. Não é esse tem que se amar. Para que eu me ame, eu preciso saber o que é que eu sou, porque enquanto eu não souber o que eu sou, não consigo me amar. Então eu preciso descobrir que eu sou uma alma imortal. Quando eu descobrir que eu não sou o corpo que vejo no espelho, mas que sou um espírito transcendente, que está aqui em busca de experiências para crescer em termos espirituais, os meus conceitos de vida mudam. A Cabala, que não é espiritismo, mas a Cabala diz coisas lindas sobre isso. A Cabala diz o seguinte, que nós renascemos com um programa espiritual para cumprir, assim como o espiritismo. E a Cabala diz que quando a gente chega na Terra, a gente não sabe o que veio fazer, a gente acha tudo importante. Alguém viaja para a China, eu quero ir para a China. Alguém comprou um carro novo, eu quero comprar um carro novo. Eu quero tudo que todo mundo faz porque eu não sei o que eu vim fazer. Na hora que eu descubro o que eu vim fazer, é quando eu descubro a desimportância das outras coisas. Enquanto tudo for importante, é porque eu não sei quem sou eu, não sei o que eu vim fazer. E a Cabala ainda dá uma dica, se você ainda não achou o que fazer, olhe para a sua família. Se você tem família, você já tem o roteiro para seguir. Porque não é possível que Deus tenha nos dado espíritos ao nosso lado que a gente não tenha que conviver. Então, às vezes a gente fica pensando em grandes realizações do ponto de vista social, mas as grandes realizações espirituais, elas são silenciosas. Elas ocorrem no silêncio dos nossos lares, nas vitórias mínimas para o mundo, mas espetaculares para nós, como conceder perdão a um familiar, poder se aproximar de uma pessoa que a gente tinha dificuldade, poder resgatar uma relação esgarçada, poder dar o nosso esforço para reconstruir um lar aos escombros. E mesmo que a gente não consiga, de repente, ajudar alguém, reconstruir o lar, fazer o que a gente gostaria, pelo menos eu me resolvo de sair do meu desamor. Porque o importante não é consertar o outro, é consertar a mim mesmo. E aí, neste sentido, para terminar a minha fala, e respondendo à pergunta, a Cabala diz assim, as grandes almas não são reconhecidas por fazerem grandes coisas. As grandes almas são reconhecidas por colocarem grandeza nas pequeninas coisas que fazem. Então, que a gente coloque grandeza na hora que for botar o filho para dormir, na hora que a gente for cuidar das coisas mais simples dentro de casa, porque é aí que a gente revela a nossa conexão com Jesus e com Deus.